Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem à vontade para dar seu like ou seu dislike, fazer comentários em cima dos diversos vídeos que temos no canal e que vocês compartilhem e divulguem também o canal. Bom, hoje nós vamos falar da questão do politeísmo entre os hebreus. A grande dificuldade das pessoas quando leem a Bíblia e não percebem o politeísmo dos hebreus logo de cara é porque eu sei que muitos sabem desse fato, né? Também tem muitas pessoas que não sabem desse fato, certo? Então, mas um dos motivos para não se constatar logo de imediato o politeísmo extremo dos hebreus é porque os escritores hebreus, os que formularam a Bíblia hebraica, eles misturaram passagens da época em que os hebreus eram politeístas com passagens que foram criadas mais tarde e, e juntadas a essas passagens mais antigas que apontavam o politeísmo dos hebreus com essas mais recentes em que eles formularam o monoteísmo. Então, a pessoa, por não conhecer esses detalhes, ela vai imaginar, ela vai cair, né, na lábia do escritor que colocou essa, esse joguinho, né, dizer que os hebreus só iam adorar os outros deuses quando eles faziam algo que desagradava a Javé, e coisas desse tipo, certo? Mas essa questão de desagradar uma divindade era a coisa mais corriqueira que tinha entre os povos. Eles sempre diziam isso, né? Há diversos relatos em diferentes culturas em que um ou outro povo vai dizer que desagradou o seu Deus, e com isso o seu Deus fez determinada coisa que os prejudicaram. Tá entendendo? Então, em diferentes passagens, quando você pega uma passagem em que os hebreus aparecem adorando outras divindades, essas passagens são as passagens mais antigas. Essas que aparecem eles querendo adorar essa tal dessa divindade Yahvé ou Javé, são passagens mais recentes e foram incorporadas a esse conjunto de tradição antiga dos hebreus. Mas a tradição antiga dos hebreus apontava que eles eram politeístas. Eles não nasceram um povo monoteístas, como os escritores tentam passar essa ideia. Tá entendendo? Essa ideia do monoteísmo foi produzida ou criada mais tarde, muito tempo depois. Há quem diga que foi depois do cativeiro babilônico. Muitos especialistas afirmam isso, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês uma forte evidência da prova de tudo isso que nós acabamos de falar. A adoração da serpente. Os hebreus eram politeístas, parte 1. Acredito que eu vou fazer umas 3 ou 4 partes falando dessa questão do politeísmo dos hebreus. Vamos ao texto. A adoração da serpente. Os hebreus eram politeístas. Muitos não se dão conta, mas a Bíblia nos revela que os antigos hebreus eram adoradores de serpentes. Eles sempre foram, em tempos anteriores ao cativeiro de Babilônia, adoradores de vários deuses. A primeira evidência do culto às serpentes no texto bíblico pode ser encontrada no Gênesis. Sim,
A história do Gênesis, em que encontramos uma serpente falante, é apenas uma adaptação dos escritores do Velho Testamento para esconder a adoração que seu povo prestava às serpentes. Esses animais na antiguidade, digo as serpentes, eram vistos como deuses ou deusas. Vamos encontrá-las na cultura suméria, egípcia e tantas outras. E em todas essas, as serpentes aparecem como deuses ou deusas. Os egípcios chamavam seu deus serpente de Apep ou Aapep ou Apophis. Os sumérios chamavam o seu deus serpente de Tiamat, ou Tiamat. Vocês vão se lembrar de Tiamat na caverna do dragão, né? Aquele dragão de 7 cabeças chamado Tiamat. Vocês vão se lembrar também de Tiamat quando, se vocês assistiram muito He-Man, aí tinha um demônio com a aparência de dragão, também chamado Tiamat. Esses desenhos tudo se inspiraram nesse Tiamat dos sumérios. E mais tarde também incorporado à cultura dos babilônios. Já os hebreus também tinham uma serpente que eles adoravam, pessoal. O nome dela, eu vou mostrar a passagem, o nome do deus serpente dos hebreus era Neustan. Os escritores, como pretendiam introduzir o monoteísmo em seus antigos contos, simplesmente colocaram a serpente como um mero animal. Porém, lhe atribuíram as características que estavam presentes nas deusas serpentes. A serpente do Éden, né? Você vê que o texto de Gênesis capítulo 3, verso 1, já nos apresenta a serpente como sendo o animal mais astuto entre aqueles animais. Mais astuto, outros dizem mais esperto, mais inteligente, né? E essa característica de astuto está ligada à sabedoria, tá entendendo? E que era uma característica das deusas, ou do conceito que os povos tinham das serpentes. E como nessas lendas as serpentes falavam, porque eram deusas, né? Então os hebreus mantiveram a capacidade da fala da serpente em seu conto e a sabedoria que lhe era própria. Tanto que o texto chama a serpente de a mais astuta. Lembram-se da passagem que os hebreus são picados por serpentes ardentes no deserto? Por terem reclamado do maná e da falta de água e alimento? Em caso negativo, se você não se lembra desse caso, apresento-lhe seu fragmento logo abaixo. Vejam. Então o Senhor mandou serpentes venenosas por entre eles para os castigar. Muitos foram mordidos e morreram. O povo chegou-se a Moisés e exclamou: Pecamos, porque falamos contra Jeová e contra ti. Ora ao Senhor para que ora ao Senhor, desculpe, ora ao Senhor para que afaste essas serpentes. O povo, né, pedindo, né? Moisés orou pelo povo. O Senhor disse-lhe: Faz uma imitação em bronze de uma dessas serpentes e põe-na no alto de uma vara. Quem quer que tenha sido mordido ficará vivo se simplesmente olhar para ela. Moisés assim fez, e todos os que eram mordidos olharam para a serpente de metal e salvaram-se. Números 21, 6 a 9. Bom, segundo essa passagem, os hebreus que fossem picados por essas serpentes e olhassem para a que fora confeccionada e pendurada numa haste, seriam instantaneamente curados. Não mais morreriam da picada ardente das serpentes. Agora veja essa passagem, pessoal. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustan, 2 Reis 18, 4. Vejam que o livro de 2 Reis é um livro bem mais à frente das histórias de Moisés, né? É de Abraão e de tantos outros personagens, certo? É um livro
bem à frente dessas histórias. E ele nos revela que os hebreus, pessoal, adoravam uma serpente, aquela serpente, né, no caso, que supostamente havia sido feita por Moisés no período em que eles estavam no deserto. Nós vimos a passagem, né, quando é que essa serpente surge, que é quando os hebreus começam a reclamar que estavam morrendo de fome, passando fome, sentindo sede, né? Aí o Deus hebreu, segundo essa lenda, diz que para castigá-los envia um monte de serpentes, milhares de serpentes, que passam a picar o povo, muitos morrem, né? Milhares morrem, e para os que não foram, e para os que foram picados e ainda não haviam sido mortos, né? E os que seriam ainda picados, foi erguida uma serpente de bronze, que aquele que olhasse seria salvo. Mas o texto de 2 Reis nos mostra que os hebreus adoravam aquela serpente, pessoal. Aquela serpente de bronze passou a ser adorada. Isso é a lenda, né? Tenta passar essa ideia. Mas na verdade eles sempre adoraram. Mas a lenda monoteísta aqui, ele tenta dizer que os hebreus passaram a adorar aquela serpente que havia sido construída no deserto. Até o tempo desse rei aqui, ó, Ezequias, pessoal. Imagine. Os hebreus estavam adorando uma serpente desde o tempo de Moisés até o tempo. Eles passaram pelo rei Saul, passaram pelo rei Salomão, né, que era filho de Davi, e pelos Roboão, que era filho de Salomão, e assim por diante, pessoal. E nesse tempo todo, ou seja, cerca de 1000 anos, os hebreus ainda estavam adorando aquela serpente que foi erguida por Moisés. Mas isso é mentira, tá entendendo? Dizer que essa serpente só passou a ser adorada da época de Moisés para frente, tá entendendo? O texto, na verdade, está nos dizendo que os hebreus sempre adoraram deuses, pessoal. Sempre adoraram uma deusa serpente. A ideia da serpente passar a ser adorada depois que, depois que os hebreus desagradaram esse Deus hebreu lá no deserto, é simplesmente o escritor está querendo criar uma atmosfera para introduzir a ideia dele do monoteísmo. Está entendendo? Essa passagem remonta à época do reinado do rei de Judá, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Imagine isso. A serpente que fora feita no deserto, à época de Moisés, durante os 40 anos em que os hebreus ficaram por lá, segundo a lenda, né? Depois de mais de 600 anos daquela história ter supostamente ocorrido, porque se você pegar lá, ele diz que essa historinha de Moisés, ela se ela teria ocorrido mais ou menos entre os anos de 1300, tá entendendo? Antes de Cristo. Então, dessa época aí até o rei Ezequias vai dar em torno de uns 600 anos, pessoal. Imagine, esse tempo todo, os hebreus estavam adorando uma serpente. Vocês conseguem perceber o quão forte é essa informação? O crente, quando lê essa passagem, ele só imagina, não, isso aí porque eles foram desobedientes. Não, não é isso. O texto nos mostra qual era o passado dos hebreus, entendeu? Uma época distante dos hebreus, dos primitivos hebreus, tá entendendo? A passagem está nos dizendo que os hebreus eram politeístas, sempre foram politeístas. A ideia do monoteísmo surge depois. Então, quando você vê Abraão, aquelas histórias todas, ele está em busca desse Deus aí, é tudo invenção do escritor, pessoal. O monoteísmo surge a partir de Abraão. Então, os escritores vão tentar, a partir de Abraão, simular a ideia do monoteísmo. Entenderam? Só que eles vão se perder. Por quê? Porque eles misturam passagens politeístas
que mostra os hebreus adorando vários deuses, antes mesmo de se tornarem um povo, com passagem que eles criam depois, que são monoteístas, que têm a intenção de inculcar a ideia de que os hebreus adoravam outros deuses por desobediência. Está entendendo? Continuemos a leitura do texto. Então, depois disso, os hebreus continuaram adorando essa serpente depois de mais de 600 anos, pessoal, daquela história ter supostamente ocorrido. Qual a história? A história lá de Moisés ter erguido uma serpente lá no deserto. Essa serpente ainda estava sendo adorada pelos hebreus como uma deusa chamada Neustã. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Tá entendendo? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão, ou seja, no quarto ano do reinado de Salomão, segundo o texto bíblico de 1 Reis, diz que se passaram 480 anos. Só de Salomão até aquela saída, tá entendendo? Ou seja, a passagem que fala da cobra Neutzan, o Neustan, é posterior, porque é do rei Ezequias, certo? É mais uns 200 anos, certo? Então, isso nos leva a, a soma de uns 600 anos que os hebreus, desde aquela época até o rei Ezequias, estavam adorando uma serpente. E o que isso significa dizer, pessoal? Que os hebreus nunca foram monoteístas. Os hebreus eram politeístas. Estão entendendo? Olha, da saída do Egito até o quarto ano do reinado de Salomão, já haviam transcorrido 480 anos. E daí, ou seja, desses 480 anos, até Ezequias, são mais ou menos mais uns 200 anos, que vai dar uns 600 anos total, nesse caso. E os crentes ainda acreditam que os hebreus eram monoteístas na antiguidade? Só gente ignorante que não consegue ver algo tão claro, pessoal. E o mais espetacular dessa informação, contida no livro de 1 Reis, é que ela se torna uma fonte, uma forte evidência de que o escritor do livro do Êxodo alterou o texto hebraico original, pessoal, ou a tradição, no caso. Eu digo o texto hebraico original se supondo que havia algo escrito, certo? Mas sabemos que essas histórias dos hebreus, por muito e muito tempo, elas eram passadas de geração em geração por meio da tradição oral, certo? Então, então significa dizer que os escritores, o escritor alterou o texto hebraico original ou a tradição oral original para transparecer que os hebreus eram monoteístas e que havia um Deus, Jeová, já sendo adorado como único naqueles tempos primitivos. Tá entendendo? Isso tudo é simulação, pessoal. O escritor, os escritores, quando pretenderam colocar essas lendas todas num papel, pergaminho, vamos dizer assim, como ele ou eles eram monoteístas, eles alteraram as lendas do seu povo, entendendo? Dando a entender ali e acolá que eles adoravam outros deuses, não porque era comum de sua cultura, mas que era um desvio moral, sabe? Um desvio religioso deles. Mas essa ideia ele quer passar porque ele é um escritor monoteísta, tá entendendo? Ele acredita ou ele crê na ideia desse Deus que foi adotado posteriormente como sendo único. Só que quando ele faz isso, ele traz à tona o tempo passado de seu povo. E qual era o tempo passado de seu povo? Um, é, um tempo em que os hebreus eram politeístas. Tá entendendo?
O escritor do Êxodo modificou a história da serpente, aquela historinha lá da serpente lá no deserto. Na verdade, aquela lenda original, pelo que tudo indica, era que os hebreus haviam erguido uma serpente de bronze para adorá-la, pessoal. E não para simplesmente olhá-la e serem curados de picadas de cobras venenosas. Estão entendendo? Eles falam, a historinha lá de Moisés fala que eles ficaram olhavam, né, para a serpente e se curavam. Mas não, ali, na verdade, eles fizeram a serpente e passaram a adorar a serpente. Por isso, do motivo de estar ainda presente a serpente, a suposta serpente de bronze, entre eles por tanto tempo, pessoal. Qual seria a razão de haver uma serpente desde o tempo de Moisés, supostamente, né, desde o tempo de Moisés, lá no deserto, até o tempo, passando pelo rei Davi, olha, passou por Moisés, passou por Josué, Caleb, passou pelos juízes que tiveram depois que eles adentraram na terra de Canaã, como Sansão, Otoniel, é, Caleb, né? E outros, Débora e outros juízes. E esse tempo todo passou por Davi, depois por Saul, Davi, Salomão e tantos outros reis da linhagem de Salomão. E do lado de Israel, né? Porque Israel depois eles se separam, né? Se tornam dois reinos opostos. Mas há quem diga que sempre existiram esses dois reinos, que eram se consideravam irmãos, mas que eram inimigos, certo? Mas esse não é essa questão que nós queremos tratar aqui. Então, você imagine, desde esse tempo todo, passando por todos esses personagens que eu acabei de citar, até Ezequias, pessoal, esse povo estava adorando uma serpente de bronze. E você ainda vem me dizer que os hebreus eram monoteístas? Agora, como eu falei aqui, veja a gravidade disso. Aí, isso desmancha a lendária criação teológica que crentes protestantes e cristãos em geral tentam defender. Vejam, vamos pensar um pouco. Como esse ídolo ficou entre os hebreus ainda com Moisés vivo? Depois, depois Josué, Caleb, Otoniel, Sansão e outros supostos juízes que os hebreus tiveram, e entre Samuel, Davi, Salomão e outros servos do Deus que se dizia verdadeiro, pessoal. Como foi possível essa serpente estar entre eles, sendo adorada por esses hebreus todos? E veja, olha o texto, olha, vou marcar aqui para nós voltarmos à informação do texto. É o texto que nos diz. Não estou inventando nada. Veja. Olha, removeu. Quem foi que removeu? Ezequias. Há quem diga que no período de Ezequias que começa a, a ideia do monoteísmo. Há quem diga, os estudiosos dizem, muitos deles dizem, afirmam, que o monoteísmo começa a partir da reforma de Ezequias, que é esse aqui, com a reforma posterior de Neemias e Esdras, certo? Então, esse Ezequias, o texto está dizendo que foi Ezequias que fez isso, olha. Removeu os altares idólatras que antes havia, que Salomão levantou e outros, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Isso Ezequias. Olha, despedaçou ele, Ezequias, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Imagine. Veja o que é que o texto ainda nos diz. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois, aí veja o que é que o texto diz. Pois até aquela época, que época, pessoal? Até que época? A época do rei Ezequias. Até, o que quer dizer essa expressão? Até aquela época. Quer dizer que, de tempos para trás, até a época do rei Ezequias, os hebreus estavam fazendo o quê, pessoal? Estavam queimando incenso, ou seja, estavam adorando quem?
estavam adorando a deusa chamada Neustã, que era a serpente de bronze que foi supostamente criada por Moisés, que não foi Moisés coisa nenhuma que criou. Ele já tinha uma serpente há muitos anos, tá entendendo? A ideia Moisés entra na historinha aqui é porque ele tenta misturar histórias politeístas dos hebreus com ideias monoteístas atuais, do momento que está pondo essas mentiradas todas no papel. Tá entendendo? Entenderam, pessoal? Entendeu, pessoal? Os hebreus, o texto nos diz que os hebreus estavam adorando a serpente de bronze como Deus, o deusa, desde a época que eles saíram é, do deserto, quando Moisés fez aquela serpente lá de bronze. Mais de 600 anos adorando uma serpente. Você não acha suspeita essa história em todos os sentidos? Como os crentes têm dificuldade? Como os crentes têm dificuldade para pensar, refletir e questionar, bem provavelmente dariam uma desculpa do tipo, eles esconderam a serpente entre eles. É típico do crente, né? Ele vai pensar algo, é, é algo que vai sugerir algo e tente resolver esse impasse ridículo, né? Então ele poderia sugerir algo desse tipo assim. Ah, não, foi porque eles esconderam a serpente durante esse tempo. 600 anos escrevendo uma serpente, escondendo uma serpente, adorando a serpente. Como é que alguém esconde a serpente e adora? Né, pessoal? E se nós fôssemos pensar como crente, né? Que o crente vai tentar sair pela tangente, né? Vai dizer, não, foi que eles estavam. Ela ficou esse tempo todo porque eles esconderam entre eles, mas não eram todos que adoravam, não. Mas o texto diz que os israelitas adoravam. E como é que alguém adora? Os israelitas, o texto diz que os israelitas estavam adorando. Como é que eles estavam adorando se tinham escondido a serpente? Se for imaginar dessa maneira. Ninguém vai adorar algo escondido. Todo mundo vai adorar algo escondido? Várias pessoas. Era uma serpente só. A pessoa pegava a serpente um dia, escondia na casa de um, depois outro dia escondia na casa do outro, o outro passava a adorar. Era. Não, o texto diz que eram os hebreus. Então não era nada escondido. É tanto que o rei quebrou, né? Destruiu a serpente. A serpente estava num local. Onde é que a serpente estava, pessoal? No templo de Salomão. Veja, por que estava lá? Porque lá nesse templo eles adoravam vários deuses, pessoal. É mentira dizer que aquele templo foi feito para adorar Javé. Coisa nenhuma. O templo foi feito para adorar vários deuses. Inclusive essa serpente aí. Entenderam? Ocorre, porém, se nós pensarmos, né? Essa escapatória do crente dizer, não, foi que eles esconderam. Mas vejam, ocorre, porém, que a passagem na Bíblia, como a de Acã, há passagem na Bíblia, como a de Acã, quem não se lembrar de Acã é aquela. Eu coloquei aqui o texto de Acã. Então, há passagem na Bíblia, como a de Acã, que mesmo escondendo objetos proibidos em sua tenda, fora descoberto pelo Deus hebreu. A passagem diz que ele pegou é, era para destruir tudo que de pessoas e coisas, não era para ninguém pegar nada dos objetos que tinham sido era anátema, né, do Senhor. Então Isaac foi lá e pegou coisas escondidas. E o texto diz depois que o Deus hebreu sabia desse negócio aí, fez com que os hebreus perdessem guerra, coisa do tipo, até que o Josué chora e clama e diz: Ah, Senhor, porque o Senhor fez Israel virar suas costas para o seu inimigo? O que é que o povo vai pensar de a gente? E que agora os outros povos vão vir, vão nos destruir e tal. Aí Javé diz: Não, é porque teve um israelita que pegou de um dos objetos que foi dado anátema, tal, e esse coisa desse tipo. Bom, então o que eu quero é assim, aí e mesmo escondendo objetos proibidos em sua tenda, foram descobertos pelo Deus hebreu. E esses objetos nem eram ídolos, né? Os objetos que Acã pegou não eram nem ídolos, mas foi descoberto. E esses objetos nem eram ídolos, tratava-se de uma túnica babilônica e algumas moedas. Segundo a lenda, tinha moeda naquela época lá, né? Atendi que é uma má tradução, não era moeda, né? Mas
Não vamos entrar no mérito dessa questão das moedas. A questão é que o texto nos diz que Aissacã pegou túnicas babilônicas e algumas moedas e escondeu. E veja que essas coisas não eram ídolos. Mas o deus hebreu, segundo a lenda, né, diz que descobriu, né, que esse israelita tinha esses objetos que deveriam ser destruídos. Certo? E comunicou a Josué. Estão entendendo o que quer dizer? E transgrediram os filhos de Israel no anátema, tá vendo? O anátema era que era destruir tudo que fosse de um local, em homenagem a uma divindade. Anátema estava ligado a uma divindade. Porque Acã, filho de Carmi, ao Acã aqui, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de onde? Da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Porque esse camarada aí pegou desses objetos que era dedicado ao Senhor, né? Respondeu Jeová a Josué: Levanta-te, porque estás assim, prostrado com o rosto na terra? Porque depois que isso aqui ocorre quando Josué vai lutar contra o povo de Ai. Aí nessa briga contra Ai, ele perde a luta e volta para trás. Aí morre lá em torno de 36 pessoas. Ele volta revoltado porque morreu 36 pessoas. Levou 3.000 pessoas, salvo engano, e morreu 36 pessoas. E o cara volta revoltado porque perdeu 36 pessoas, repare. Coisa de lenda. Levanta-te, porque estás assim, prostrado com o rosto em Israel, em terra. Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhe ordenei. Tudo para o Deus hebreu era aliança, né? Tudo era aliança. Tomaram do anátema, furtaram, furtaram, né, pai? É uma palhaçada esse livro, pai. Como é que a pessoa leva a sério um livro desse? Ele disse que o cara tinha furtado. E o que os hebreus fizeram? Não foi furto, não? O que foi que os hebreus fizeram? Quando... É porque isso aqui, esses objetos que eles pegaram, eles pegaram da cidade de Jericó. Tá entendendo, pessoal? Ou seja, o que foi que eles fizeram? Mataram todo mundo lá, na segunda lenda, e saiu roubando tudo. Aí tem um camarada lá no meio deles que rouba o deus hebreu. Roubou o roubo do deus hebreu. Aí o cara furtou. Aí ele diz assim, e furtaram. Deus hebreu dizendo que furtaram. Furtaram. É uma palhaçada. E dissimularam. Dissimularam. E o esconderam na sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não podem resistir aos seus inimigos. Voltam as costas diante deles, porque se fizeram anátema. Não serei mais, aí diz o Deus hebreu, não serei mais convosco, ou seja, está dizendo que não vai mais para a guerra com eles. Se não tirardes dentre vós o anátema, destruindo-o. Ou seja, o cara tinha de morrer. O Deus hebreu está dizendo que o cara tinha de morrer. Então disse Josué a Acã. Descobriu, né? O Deus hebreu descobriu, né? Que fez Josué descobrir quem era o ladrão, né? O ladrão mais ladrão que o Deus hebreu. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória a Jeová, Deus de Israel, e confessa-lhe. Declara-me agora o que fizeste. Preste bem atenção, pessoal. Estou lendo a história para vocês entenderem, certo? Tá aquela questão que eu suscitei, que o crente vai dizer, não, é Jeová ou Javé, aliás, os hebreus esconderam a serpente durante esse tempo todo. Aí, por isso que ela foi ser descoberta lá no tempo de Ezequias, certo? Declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué: na verdade, eu pequei contra Jeová, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, movido de cobiça, os tomei. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Seria sensato, a partir dessa história, pessoal, seria sensato imaginarmos que o Deus hebreu não se deu conta de que havia uma serpente sendo adorada debaixo do seu nariz? Ou fez de contas que não a viu? Ou que queria testá-los, ou seja, os hebreus, com a serpente? Se pensarmos assim, então por que ele não deixou permanecer também
os bezerros de ouro, pessoal. Como eu disse, né, o crente poderia dizer, não, foi porque eles esconderam. Sim, mas aí, no caso de Acã tentou esconder objetos que nem ídolos eram, e foi descoberto. E foi descoberto. Então, como é que uma cobra, uma serpente, que estava sendo adorada pelos hebreus, o texto diz que não era um ou dois hebreus que adoravam, eram os hebreus como um povo que adorava essa serpente. Então, como é que eles tinham escondido uma serpente? Eu tô debatendo essa questão de esconder, que ela é ridícula, né? Porque o texto fala que foi o povo hebreu que estava adorando a serpente. Então, e era no templo. Como é que alguém vai adorar uma coisa? Todo mundo, né? Adorando a serpente no templo, essa serpente está escondida. Tá entendendo? Estou querendo mostrar que um crente vir com um argumento ridículo desse, facilmente. Primeiro porque temos o exemplo de Acã, né? Que tentou esconder um objeto e foi descoberto. Então não faz sentido dizer que uma serpente foi escondida por mais de 600 anos e o Deus hebreu não avisou nenhum dos seus céus maravilhosos, como Moisés. Estão entendendo, pessoal? Foi esse tempo todo que tinha os hebreus lá adorando essa cobra e ninguém não se deu conta. E o texto nos diz que estou dando uma pausa aqui, pessoal, porque o programa parece estar dando uns travamentos aqui. Então, o texto nos diz que desde Moisés, os hebreus estavam adorando a serpente que havia sido erguida. Então, isso significa dizer o quê? Que os hebreus no tempo de Moisés adoraram a serpente. Os hebreus no tempo de Josué estavam adorando a serpente. Os hebreus no tempo de Samuel estavam adorando a serpente. Os hebreus no tempo de Caleb estavam adorando a serpente. Os hebreus no tempo de Otoniel estavam adorando a serpente. Os hebreus no tempo de Saul estavam adorando a serpente. No tempo de Davi estavam adorando a serpente. No tempo de Salomão estavam adorando a serpente. Ou seja, os hebreus eram politeístas, pessoal. Não era só a serpente que eles adoravam, certo? Vou mostrar uma outra passagem que mostra que eles não só adoravam a serpente. Se pensarmos assim, então, por que ele não deixou permanecer também os bezerros de ouro? Entendendo? Porque eu falo da questão do bezerro de ouro. Os hebreus não construíram lá bezerros de ouro lá no deserto também? Mas a passagem desconstrói essa ideia do politeísmo dos hebreus, dizendo que Moisés destruiu os bezerros, certo? E a serpente? Por que ele não destruiu a serpente? A serpente ficou lá, entre eles. Segundo a passagem de 2 Reis, nos diz que a serpente permaneceu por mais de 600 anos, intacta e sendo adorada por eles. Então, por que Moisés não a destruiu, como destruiu o bezerro que foi adorado pelos hebreus? Ainda o cristão poderia dizer o seguinte: o cristão alienado, né, e ignorando como eles são, aí poderia imaginar, não, é que a serpente foi feita por Israel, amando de Deus, por isso que ela não poder, por isso que ele não precisou mandar destruí-la. Tá entendendo? O crente alienado ele pode pensar assim, tá entendendo? Ah, não, é porque o bezerro de ouro foi feito por eles. Não foi Deus que mandou construir o bezerro de ouro. Mas a serpente foi Deus que mandou. Então não podia mandar destruir a serpente. O alienado, ele vai tentar achar motivos para a sua crença falsa. Eu digo falso porque não tem sentido, né? Adorar um Deus imaginário, esse Deus bíblico, que você adora, que você queira adorar, que você queira imaginar que exista Deus. Mas você se submeter a acreditar a uma aberração dessa que está na Bíblia e achar que ele é seu Deus, isso é um absurdo, pessoal. Estão entendendo? Eu não acredito em Deus coisa nenhuma, certo? Nem no Deus da Bíblia, nem um Deus fora da Bíblia, que muitos se dizem teístas e coisas do tipo. Pode haver um Deus, tal, essas coisas todas. Eu não acredito em Deus nenhum, certo? Então, mais você, mesmo que você se sinta bem em acreditar em um Deus, se você quiser acreditar, acredite. Mas você se submeter a acreditar numa aberração dessa, num Deus fabricado por um povo extremamente ignorante, como eram esses hebreus. Eu digo, os ignorantes esses personagens em que são situados no tempo.
não os que criaram essa lenda, os que escreveram, os que puseram no pergaminho o papiro, eles não eram, de fato, ignorantes, certo? Porque foram escribas que escreveram. Mas eu digo esses personagens que estão dentro da Bíblia e que são vistos como reais pela maioria dos crentes. Eles eram ignorantes, certo? Então, você acreditar num produto da mente desse povo e achar que ele existe, é você se tornar. É, você se torna mais ignorante que eles, pessoal. Que eles. Entendendo? Você se torna menor quando se submete a um papel desse. Só que, ainda assim, poderíamos argumentar nesse sentido. Então, por que os hebreus também não adoraram a Arca do Pacto, que supostamente também estava entre eles? Aí, tínhamos bezerro de ouro que foi destruído. Tínhamos uma tal de uma arca, que supostamente desapareceu, certo? Por que a serpente também não desapareceu como a Arca do Pacto e seus objetos interiores? O texto de 2 Reis nos informa que a serpente ficou preservada. Desde o tempo que ela foi fabricada por Moisés no deserto até o tempo do rei Ezequias. A serpente não se perdeu, não foi destruída como os bezerros, não desapareceu como a arca do pacto. Tá vendo, pessoal? E olha que essa arca era sagrada, era santa, mas no entanto desapareceu. Mas a serpentezinha maravilhosa que Javé mandou fazer, né, segundo a lenda, sempre permaneceu ali entre os hebreus, pessoal. Tem de ser muito, muito infantil, né, para achar que essa história é, e essa história de Deus monoteísta seja verdade, né? Não há justificativa para essa escandalosa prova de que essas histórias não passam de lendas, mitologias misturadas a fatos do cotidiano hebreu, e que estes eram simplesmente adoradores de tantos deuses quanto aqueles que eles tentaram acusar de idólatras, os cananeus. A passagem nos mostra claramente que os hebreus eram politeístas, tanto quanto os cananeus que eles acusavam de que adoravam deuses falsos, que matavam seus filhos em sacrifícios e coisas do tipo. Mentira, pessoal. Ele, por ali, tinha um só pensamento. Ali era um. É como aquela região ali, vamos dizer assim, era um só caldeirão. Era todo mundo junto, misturado, como diz a história. Pensava tudo igual. Adoravam vários deuses, sacrificavam, hebreu sacrificava. Se um dia puder ali cavar ali aquele local que dizem que era o local do tal do Templo de Salomão, ali vocês vão ver, vão descobrir várias ossadas de crianças, de pessoas adultas que eram sacrificadas. E não é porque eram, porque. E não é pelo fato de dizer que os hebreus. Ah, não é porque eles se desviaram. Não, eles sempre foram assim. Eram politeístas, adoravam vários deuses, ofereciam sacrifícios a vários deuses. No dia que permitir cavar ali naquela redondeza ali de Jerusalém, onde dizem que existiu o tal do templo, vai ser um escândalo. Os hebreus, como nos informa Amós, nos 40 anos somente adoraram deuses pagãos, pessoal. E que agora acrescentamos a deusa serpente a partir da informação trazida à luz pelo livro de Reis. Vamos ver agora a passagem de Amós, certo? Veja aqui que Amós, lembrando que Amós é um livro, né, que se encontra também lá à frente, né? Não é um livro anterior a Moisés, a Josué, não. É um livro que foi produzido posteriormente. Ou seja, conta histórias posteriores. Remonta a histórias do passado, né, dos hebreus, mas se dá no momento mais à frente, certo? Veja o que é que ele nos diz, o escritor de Amós. Lembrando que Amós é um escritor monoteísta, certo? Veja, corra, porém, o juízo como as águas, a justiça como o ribeiro impetuoso.
formatação aqui saiu meio equivocada aqui, mas não tem problema não. Ofereceste-me vós sacrifícios, ofereceste-me, ofereceste-me, oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? E essa passagem aqui de Amós, que é registrada no Amós capítulo 5, versículo 24, versos 27, ela retrata uma reclamação do Deus hebreu para com o povo, seu povo, tá entendendo, pessoal? Veja o que ela diz. A passagem está querendo dizer que o Deus hebreu reclamando do seu povo. Vou repetir novamente, vou repetir. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levaste a tenda de vosso Moloque. Aí o Deus hebreu está dizendo que não, eles não ofereceram sacrifícios a ele durante os 40 anos que eles estavam no deserto. E sacrifícios e oblações. Não, mas fizeram o quê? E antes fizeste isso, levaste a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós capítulo 5, versos 24 e 27. O que é que Amós está querendo nos dizer, pessoal? Amós, que é um escritor hebreu, está nos dizendo que os hebreus sempre adoraram outros deuses. Veja, ele está dizendo que durante os 40 anos, os hebreus saem lá na lenda, né? Sai do Egito como escravo, vai parar lá no deserto, fica lá por 40 anos. Amós nos diz que os hebreus, naqueles 40 anos ali, não adoraram Javé coisa nenhuma. É porque ele fala assim que não adorou Javé, é porque ele quer distanciar a adoração que os hebreus prestaram da ideia monoteísta que ele cria a partir de Javé, tá entendendo? Mas o Deus Javé, não, era um Deus entre vários, pessoal, que os hebreus adoravam. Há escritores, aliás, há estudiosos que dizem que Javé é um Deus que passa a ser fabricado ou criado pelos hebreus quando aquela lenda, né, de Moisés lá, quando ele entra em contato com os midianitas, ali os escritores dizem que Moisés buscou o Deus Javé para os hebreus a partir do contato que ele teve com os midianitas, lá no deserto, que ele passou lá 40 anos, depois volta para o Egito para tentar salvar o povo. Então, há escritores que dizem, há estudiosos que dizem que o Deus hebreu ele foi trazido lá do deserto de Parã, né? Entre os midianitas, tá entendendo? O Deus hebreu era um Deus dos midianitas. Então Moisés, quando entra em contato com esse povo, ele absorve a ideia desse Deus e ele toma esse Deus para ele como sendo o único e o verdadeiro, a partir desse momento que ele entra em contato com a cultura dos midianitas, que diz que ele pega, casa com a filha de Jetro e tal, e Jetro é um sacerdote midianita, tá entendendo? Bom, então, pessoal, o texto está nos dizendo que os hebreus não fizeram sacrifícios e oblações nos 40 anos que esteve lá no deserto para Javé, não. Diz que fez foi para Moloque, para estátuas de diversos deuses, para a estrela do vosso Deus. Aí tem passagem que dá o nome desses deuses, certo? Depende da versão, certo? Essa aqui que eu estou usando fala de Moloque, certo? E já a outra fala de outros, mais dois deuses, se eu não me engano. Bom, então, pessoal, o que é que, como eu disse, o que é que essa passagem quer nos dizer? Que os hebreus, 40 anos que estavam lá, estavam adorando outros deuses, pessoal. Não estavam adorando o Javé. Mas essa é a ideia que ele tenta passar, pessoal. Certo? Mas na verdade ele estava adorando Javé, porque essa história é mentira, certo? Mas quando ele vai tentar
criar esses enredos, ele revela algo, pessoal. E o que é que ele está nos revelando nesse caso aqui? Ele está nos revelando que os hebreus eram politeístas. Está entendendo? Os hebreus estavam adorando deuses lá no deserto durante os 40 anos. Mas pare e pense, pessoal. Tem sentido isso? O Deus hebreu não disse que estava com eles durante os 40 anos? Eu não coloquei a passagem aqui, mas tem passagens dizendo que durante os 40 anos que os hebreus permaneceram no deserto, o Deus hebreu nunca os abandonou. Diz que não deixou nem o calçado dos seus pés serem desgastes, nem a roupa, e que ele nutria Israel com água, com pão, com maná, essas coisas todas, dizendo que não se afastou de Israel de maneira nenhuma durante os 40 anos. Mas Amós nos diz que durante os 40 anos os hebreus não adoravam o Deus Javé, tá entendendo? Diz que, olha, é o Deus, essa voz aqui, essa fala aqui, retrata a voz do Deus hebreu reclamando. Diz aqui, ó, ofereceste-me, por acaso, ó casa de Israel, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos? Não. E a resposta é não. Aí ele diz, ó, não, antes, esse antes quer dizer, antes é negando esse fato que ele mencionou. Vocês me ofereceram sacrifícios e oblações no deserto durante aqueles 40 anos? Aí o escritor vem e diz, antes levaste a tenda em vosso Deus. Ou seja, antes ele quer dizer não. E o que foi que eles fizeram? Fizeram foi adoração, prestar adoração foi a Moloque, a estátua de imagens, a estrela do vosso Deus, e fizeste para vós mesmos. Ou seja, o texto está dizendo que os hebreus fizeram vários deuses, pessoal, durante os 40 anos no deserto. Os hebreus eram adoradores, os hebreus eram politeístas, pessoal. Não era uma questão de desvio. Ah, não, eles se desviaram da adoração verdadeira de Javé, Yavé, Yagá. Não, os hebreus, o texto está nos dizer que os hebreus eram politeístas. Essa ideia subentendida de desvio padrão moral é o que o escritor monoteísta quer passar para a gente, tá entendendo? Ele tenta incutir a ideia de que os hebreus tinham um Deus que deveria ser adorado, o Deus verdadeiro, tá entendendo? Mas isso é mentira. Por quê? Porque se nós levarmos em conta essa informação de Amós, ele está dizendo que os hebreus estavam adorando vários deuses por 40 anos no deserto. Mas se você vai lá para o livro de Êxodo, você vai encontrar os hebreus adorando vários deuses. A única informação deles estarem adorando adorar outros deuses é no momento que eles adoram os bezerros, certo? E depois ali, quando eles chegam lá perto das montanhas de Moabe, certo? Eles que começam a adorar lá os deuses de Moabe, os moabitas. E isso, segundo a lenda, não foi nem algo proposital, mas sim uma artimanha preparada por Balaão, diz que pegou mulheres tal, e que seduziu os hebreus. Tudo mentira, né? É óbvio, né? E lá fala que mulheres influenciaram os hebreus. E as mulheres dos hebreus? Onde foi que ficou nessa história? Os caras só foram pegar essas moabitas, que eram adoradoras de deuses. Só pegaram os homens, foi? Não faz sentido, né? Bom, então, pessoal, são esses dois momentos que diz que os hebreus adoraram deuses. Mas o texto de Amós nos diz que dentro dos 40 anos, lá naquele tempo todo, eles estavam ali perambulando no deserto, eles estavam adorando outros deuses, entre eles o Moloque, e estrela de um deus, e outras estátuas. E que uma desses deuses seria quem, pessoal? A nossa famosa deusa serpente, a Neustã. Entenderam? O escritor de Amós, ele tenta atrelar o castigo porque Israel passaria no exílio. Veja que ele fala aqui, olha. Aí, em resposta, o Deus é vingativo, né? O Deus hebreu é vingativo, como todos os deuses, né, do passado.
Então, como os hebreus passaram 40 anos lá no deserto, sem o adorar, sem lhe dar oblações, sacrifícios, mas foi dar esses sacrifícios e oblações a outros deuses, como Moloque, a estátua de outros deuses, aí o Deus hebreu disse que ia fazer o que com eles? Disse que ia fazer isso aqui com eles. Né? Portanto, vos levarei cativos, ou seja, retornar os hebreus em escravos, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Aí aqui ele introduz, pessoal, o amostra, né? Aí nesse pequeno trecho ele introduz a ideia do Deus monoteísta Javé. Ele tenta transformar aquele passado politista dos hebreus num passado pecaminoso, de desvio, tá entendendo? Mas isso é mentira. O passado dos hebreus é o passado real deles. Eles eram politeístas. É como esse escritor é monoteísta, então ele, em suas passagens, ele vai dar um tom negativo à vida ou à forma como os hebreus viviam em relação agora ao Deus monoteísta Javé. Aí ele diz que esse Deus agora vai castigá-los, transformando-os em escravos e os levando cativos para além de Damasco, certo? Aí tem passagem lá em Atos, salvo me engano, ele fala, não fala nem em Atos, não fala nem em Damasco, fala em para além da Babilônia, coisa desse tipo, se não me engano. Eu tenho um texto que fala dessa questão, porque ele falou em Damasco e lá em Atos fala em Babilônia. Bom, o escritor de Amós tenta atrelar o castigo porque Israel passaria no exílio ao fato de os ancestrais, desculpem, ao fato de os ancestrais dos hebreus terem adorado vários deuses, enquanto estiveram no deserto nos supostos 40 anos. Só que temos de nos lembrar que esse escritor é monoteísta, pessoal. Daí ele cria seus relatos dentro dessa perspectiva monoteísta. Um Deus, né? Yahvé, se opondo a esse comportamento anterior dos hebreus. Só que esse comportamento anterior dos hebreus era o comportamento real dos hebreus. Essa era a realidade dos hebreus. Eles eram politeístas. A ideia desse Deus monoteísta é criada depois. Porém, ao fazer isso, o Amós e outros tantos, né? Ele vai deixando pistas do modo de ser dos hebreus no tempo passado. Ele, na verdade, deixa transparecer que os hebreus nunca que adoraram só Deus. Ele indiretamente está nos dizendo que seus antepassados eram politeístas e não adoradores de um só Deus. O escritor traz do passado antigas lendas em que seu povo adorava deuses diversos e busca com isso dizer que o Deus que eles agora adoram nunca provou aquela posição deles. Só que essa ideia de negação ao politeísmo é nova, pessoal. Ela está sendo implantada agora nessa e em outras passagens. Como eu disse, né? Passagem que você vê a ideia do Deus Javé ali se opondo ao comportamento idólatra e política do seu povo, isso é uma passagem nova. Ele está misturando ideias do passado com ideias presentes. Quando eu falo presente, é no momento que ele está criando a lenda ou a ideia do monoteísmo, certo? É claro que tudo não passa de lendas, sendo reforçadas e repetidas dentro da Bíblia. A única coisa de real nelas são provavelmente algumas personagens e o fato de que toda essa lenda aponta para o fato de que os hebreus sempre foram politeístas. A só existência dessa serpente até o dia de Ezequias já transformaria essas histórias em lendas, pessoal, pois que seria impossível se estivéssemos se estivéssemos de fato diante de um relato real que os hebreus a tivessem preservada por tanto tempo. Não faz sentido, né? Se os hebreus eram mesmo, de fato, fossem como os crentes pensam que os hebreus eram monoteístas e que adoravam outros deuses ocasionalmente por desvio moral,
Não faz o mínimo sentido haver uma serpente entre eles por mais de 600 anos. E a serpente sendo adorada esse tempo todo, por todos eles. Nem a Arca do Pacto, qualquer outro símbolo daquele tempo, não foi preservado. Como então só um símbolo de adoração o seria? Vê se tem sentido. O famoso decálogo ninguém nunca viu. Só ouvimos falar. É igual a, como é que chama? A caviar, né? Você ouve, nunca viu e só sabe a existência dele porque alguém fala para você. Bem assim é decálogo, é arca, é a famosa arca. É igual ao caviar. Acrescento a esse fato ao argumento apresentado pelos crentes quando se questiona o desaparecimento do corpo de Moisés. Alguns crentes afirmam que Jeová havia dado fim teria dado fim ao corpo de Moisés, ou desintegrado, ou escondido em algum lugar, para que ninguém o encontrasse e fizesse dele um objeto de adoração. Tá entendendo, pessoal? É, eu, o crente pode dizer essa questão, né? Quer dizer, os crentes dizem que o, o corpo de Moisés, por exemplo, lá diz que o corpo de Moisés, né? O Moisés mesmo diz, né, no seu texto lá, que o corpo dele nunca foi encontrado. Ele morreu e ninguém nunca o encontrou. Ou seja, o escritor dá a entender que pessoas tentaram procurar por ele, pelo corpo de Moisés. Ele sabia disso, para que absurdo. Então, quando você questiona essa questão, por que o corpo de Moisés? Porque tem até uma passagem lá em Judas, se eu não me engano, que diz que o diabo fica brigando com o tal do Miguel pelo corpo de Moisés. Aí os crentes dizem, né, e essa questão aí, o Deus Javé pegou e não deixou saber onde o corpo de Moisés estaria, porque como Moisés foi um homem, um profeta muito poderoso, importante, então as pessoas, os hebreus no caso, né, se soubesse a localização desse corpo, poderiam fazer daquele local um local de adoração. Poderiam criar, poderiam adorar os ossos de Moisés, tá entendendo? Aí diz que o Deus hebreu pegou, fez com que o corpo de Moisés desaparecesse, outros dizem que foi desintegrado, coisa do tipo. Ou seja, mas a ideia é o que, pessoal? Nessa argumentação dos crentes, é dizer que o Deus hebreu não permitia que objetos fossem usados como adoração, ou pessoas, né? Então a questão, se pensar nesse ponto de vista dos crentes, nessa questão do corpo de Moisés, então pare para pensar. E a serpente? Então por que o Deus hebreu deixou a serpente ser adorada desde a época de Moisés até o tempo do rei Ezequias? E aí agora? Ele não havia desintegrado o corpo de Moisés para não deixar que ele fosse adorado? Outros dizem também que a Arca do Pacto desapareceu porque não, senão parece, senão os hebreus iam passar a adorar ela. Sim, e mais a serpente ficou. E aí? Tá vendo, pessoal, que não tem sentido essa maluquice dos cristãos? É tudo balela. Essa teoria se chocaria com a situação da serpente de bronze, já que pelo visto, Jeová não se preocupou nem um pouquinho com a adoração que estava sendo realizada com a serpente. E acrescento ainda, a adoração da serpente desmente todas aquelas falas, pessoal, em que era dito que os hebreus abandonaram os cultos e os postes altos, e os altos dedicados a outros deuses em diferentes épocas e voltavam a adorar Javé como forma de arrependimento. E Javé voltava a perdoá-los. Tudo mentira, simulações que o escritor monoteísta foi introduzindo nas lendas politeístas de seu povo, pessoal. Tudo mentira. Por quê? Vou mostrar para vocês que não faz sentido. Era tudo mentira do escritor monoteísta, querendo autoafirmar a condição de povo monoteísta dos hebreus. Isso se confirma porque os hebreus estavam adorando a serpente de bronze já há mais de 600 anos. Veja os exemplos. Para que não entreis no meio dessas nações que ficam entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais
nem os adoreis. Porém, uni-vos a Jeová vosso Deus, como tendes feito até o dia de hoje. Mentira, pessoal. Essa aqui é uma passagem mentirosa, por exemplo. Por quê? Veja que ela retrata o tempo de Josué. Só que Josias, olha, desculpe, só que Ezequias, lá no livro de Reis, nos diz que os hebreus estavam adorando a serpente desde o tempo de Moisés. Josué é depois de Moisés. Então, os hebreus aqui estavam adorando a serpente. Então, como é que o Deus hebreu está dizendo aqui que os hebreus estavam adorando, como tem desfeito até o dia de hoje, que eles estavam adorando Javé? Mentira! Os hebreus não estavam adorando Javé. Os hebreus estavam adorando vários deuses. Essa passagem é uma farsa. Vejam a outra, olha. Como tem desfeito até o dia de hoje? Hoje como? Se desde o deserto, nos 40 anos, segundo Amós, os hebreus ficaram ali adorando a Sicut e a Kium, porque tem versões, pessoal, que diz os nomes dos deuses. Uma diz que é Moloque, aí tem outro que diz que é Sicut e Kium, que são deuses astrais, coisas desse tipo. E mesmo depois que de lá saíram, continuaram adorando a serpente de bronze, até os dias do rei Ezequias. Pobre Josué, não sabia que havia os deuses que nunca saíram do meio de seu povo. Porque aqui essa minha fala com relação a essa passagem, né? Ele diz aqui, olha, Josué falando para o povo, para que não entreis Josué é por meio do Deus hebreu, né? Para que não entreis no meio dessas nações, né? Quando os hebreus fossem entrar lá na terra de Canaã, diz que não era para eles se envolverem com aqueles povos, porque eles adoravam vários deuses, tal, coisa do tipo, e que não se vás, nem os adoreis. Ele está dizendo que não era para eles servirem aqueles deuses, mas os hebreus já tinham um Deus lá, pessoal. Amós nos diz que havia vários deuses entre os hebreus, nos 40 anos que eles estavam no deserto. E além disso, conjugando Amós com Segunda Reis, ele nos fala que havia uma serpente. Então, como é que o texto de Josué diz que os hebreus não deviam adorar os deuses lá de Canaã? Se entre eles já havia deuses que estavam sendo adorados. Porém, univos a Jeová vosso Deus, como tem desfeito até o dia de hoje. Como? Até o dia de hoje, como? Se os hebreus, desde o tempo de Moisés até essa época aqui, e além, estavam adorando vários deuses, como diz Amós, e uma deusa serpente, como diz Segunda Reis. Veja essa outra fala. Isso aqui nós encontramos em 1 Samuel 7, 3, 4. Falou Samuel a toda a casa de Israel: Se de todo o vosso coração voltais a Jeová, lançai entre vós os deuses estrangeiros e as astarotes, preparai os vossos corações para com Jeová, e servi a ele, só ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel lançaram fora os Balaíns e as astarotes e serviram só a Jeová. Mentira, pessoal! 1 Samuel capítulo 7, verso 3, 4. Está dizendo aqui que esse Samuel falou esse belíssimo discurso para os hebreus, e os hebreus começaram a jogar fora os Balaíns e as astarotes que eles tinham e que eles adoravam. Mas como eles jogaram tudo isso e passaram a servir a Jeová? Se o texto de Ezequiel, aliás, desculpa, que o texto de 2 Reis nos diz que os hebreus estavam adorando a serpente, que só vai ser destruída lá no tempo de Ezequias, pessoal. Como é que os hebreus lançaram fora esses deuses? Mentira! Os hebreus nunca lançaram fora nada, os hebreus sempre adoraram vários deuses. Supostamente, a destruição desses deuses vai acontecer lá no tempo de Ezequias. Está entendendo? E, segundo a lenda, diz que ele faz uma reforma religiosa. Começa a destruir todos esses deuses. Certo? Mas isso nos mostra o quê? Que os hebreus, de Ezequias para trás, eram politeístas. Então, todas essas falas de diversos livros que nós vamos ver anteriores, é tudo conversa furada. É tudo balela do escritor tentando introduzir a ideia do monoteísmo. E a serpente de bronze? Lançaram fora também? Já que eles lançaram os Balaíns e as Astarotes e serviram só a Jeová? Então eu lhe pergunto, crente, cristão, e a serpente de bronze, que ficou escondida? Quer dizer, que foi escondida não, o texto não diz que ela ficou escondida, ela lá no templo. Saiu lá do deserto, passou os 40 anos lá no deserto, sendo adorado pelos hebreus. Depois os hebreus entram na terra de Canaã.
conquista a terra de Canaã, que leva não sei quantos anos para eles conquistarem, né, supostamente na lenda, e eles adorando essa serpente. Aí chega no tempo do rei, passa pelos reis todos, como Davi, Salomão, é, e tantos outros reis, até chegar na época de Ezequias e ser destruída. Então, como é que eles lançaram fora os seus deuses? Mentira, pessoal. Eles se mantiveram na adoração desse Deus, dessa deusa até os dias do rei Ezequias. Depois da morte de Josué, consultaram os filhos de Israel. Veja, depois da morte de Josué, consultaram os filhos de Israel, que era o povo, a Jeová, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Josué, capítulo 1, versos 1. Consultaram os filhos de Israel a Jeová. Aí lhe pergunto: consultaram a Jeová e ele não viu que ainda havia uma serpente de bronze sendo adorada debaixo de seu nariz? E mesmo assim fingia não ver? E aqui estamos no tempo dos juízes, né? E é anterior ao tempo do rei Ezequias. Como é que consultaram esse povo que estava adorando a serpente? Consultava Jeová e Jeová não sabia que eles estavam adorando a serpente. O povo serviu a Jeová todos os dias de Josué. Veja que mentira. Olha, o povo de Israel serviu a Jeová todos os dias de Josué. Ou seja, durante todo o tempo que Josué viveu, o povo serviu a Jeová. Josué, segundo a lenda, viveu por 120 anos. Aliás, desculpe, por 110 anos, né? Porque ele viveu 10 anos a menos que Moisés. Moisés viveu 120. Então, diz que quer dizer que por 110 anos o povo adora a Jeová. Mentira, pessoal. Como é que o povo adora a Jeová? Coisa nenhuma. O texto nos diz que o povo estava adorando uma cobra. E só foi parar de adorar essa cobra lá porque o rei Ezequias mandou quebrar a serpente. Não foi que o povo deixou porque ele queria, não. Foi por imposição real do rei. O rei impôs sua vontade, segundo a lenda, né? Sua vontade e destruiu a serpente e outros deuses que haviam lá dentro do templo de Salomão. Está entendendo? O povo serviu a Jeová todos os dias, e dos anciãos que sobreviveram a Josué. Veja, não só do tempo de Josué, mas e dos anciãos que sobreviveram a Josué, os quais que o povo serviu a Jeová, velho. Veja que mentira. Os quais tinham visto todas as grandes obras que Jeová fizera a favor de Israel. Juízes 2:7. Como é que eles serviram a Jeová todos os dias de Josué? E depois, pelos tempos dos juízes, se havia uma serpente de bronze que estava sendo adorada desde o tempo de Moisés. E essa adoração se perduraria por longos 600 anos. E como é que eles serviram a Jeová durante o tempo de Josué? Se estavam adorando essa serpente e essa adoração se perdurou por mais de 600 anos, pessoal. É muito inocente, né? Se essas e outras passagens semelhantes fossem, tem várias, né, dizendo que Jeová fez isso, fez aquilo, tudo conversa furada, tudo mentira. Aí tem essas que diz que o povo foi, votou e jogou nos seus ídolos, tá, mentira. Tudo isso vai ser desmentido com a passagem de Amós, porque diz que eles tinham deuses entre eles e nunca deixaram de adorar esses deuses, e com a passagem de 2 Reis, que diz que tinha uma serpente e foi feita no tempo de Moisés até o tempo do rei Ezequias, nunca foi destruída, e que o povo estava adorando. Diz que desde a época que a serpente foi criada lá no deserto, até o tempo de Ezequias, essa serpente era adorada como deusa. Então, todas as passagens que nós pegarmos do Gênesis até Reis, em que aparece dizendo que que o Deus hebreu tá fazendo aquilo, e que o povo se desviou, tudo mentira. O povo não se desviou nada, o povo estava fazendo aquilo que era próprio deles. Adorar vários deuses. Esse era o normal das pessoas, sobretudo os hebreus. Se essas e outras passagens semelhantes fossem verdadeiras, então como explicar, pessoal, que os hebreus estavam ainda adorando a deusa serpente de bronze? Quem a teria conservado por todo esse tempo? Como é que os hebreus haviam jogado fora os deuses estrangeiros, quando diz que os hebreus jogaram os deuses estrangeiros e passaram a adorar Jeová novamente? Se havia entre eles uma serpente que era adorada como deusa pouco antes de eles serem exilados para a Babilônia, pessoal, porque o rei Ezequias, ali pouco tempo depois, né? É o tal do Nabucodonosor invade Judá e destrói todo mundo e leva um bocado lá para a Babilônia. Ou seja,
Os hebreus estavam adorando a serpente em meados de sua escravidão no cativeiro babilônico. Tá entendendo? Tá entendendo? E os hebreus foram monoteístas até esse tempo, pô. Até esse tempo, pessoal. Até o tempo em que estavam prestes para entrar ou serem levados como escravos para a Babilônia. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedecia. Veja que mentira. Outra passagem mentirosa. Por quê? Porque nós sabemos que havia uma serpente que estava sendo adorada. Em que todo o povo obedecia a Salomão. Se sabemos que o povo se sabemos que o povo desde o tempo de Moisés nunca adorou a Javé. O povo desde o tempo de Moisés estava adorando uma deusa serpente, um deus Sicute e um deus Quium, além de Baal, Astarote e outros. Você consegue ver agora o quanto de mentiras lhe foram ensinadas? As serpentes, como dissemos inicialmente na antiguidade, e em tempos depois, eram vistos como animais sagrados e adorados como deusas, principalmente em muitas culturas do Oriente, inclusive no Egito, de onde os hebreus supostamente teriam vindo. As serpentes eram adoradas como deusas poderosas. Elas representavam a astúcia, a sabedoria, a restauração, a cura e a vida. Todo esse simbolismo que a serpente carregava nos tempos antigos, o vemos claramente no relato do Gênesis, como citei inicialmente, Gênesis capítulo 3, onde a serpente aparece próxima das árvores que dão o conhecimento do bem e do mal, que pode gerar também a morte, e a da vida, que eram duas árvores, né, especiais, né, mágicas. A que dava o conhecimento do bem e do mal, que comendo você poderia morrer, porque saberia distinguir o bem e o mal, como os deuses, e a da vida, que se comesse, você viveria para sempre. Oferecendo a primeira delas à mulher. Isso a serpente, né? Ofereceu a primeira, o fruto, né, da primeira árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, a mulher chamada Eva. Os escritores desmembraram os atributos da vida, do conhecimento entre as árvores, sendo que estes atributos eram próprios das serpentes, em diferentes lendas. Assim, ainda podemos ver o misticismo envolvido na admiração da serpente no Novo Testamento, pessoal. O próprio fake de Messias, o Jesus, como bom judeu que era, usou por diversas vezes a ideia de que as serpentes eram sábias e astutas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O falso Messias falou isso, o fake Messias. Por que ele falou isso? Porque ele considerava os líderes, os fariseus, os saduceus, como pessoas astutas, pessoas espertas, pessoas ardilosas, assim como nos é passada a ideia dessa astúcia, dessa sabedoria em querer enlaçar pessoas. Lembram-se lá da cobra lá? A cobra enlaçou a Eva por meio da sua astúcia e sua sabedoria. Aí o fake news do Jesus utilizou essa mesma ideia que está lá contida no Gênesis para aplicar aos fariseus, dizendo que eles eram descendentes de serpentes. Por quê? Porque essa ideia de serpente ser sábio, inteligente, sagaz, estava era uma constante entre esses povos aqui, não só entre os hebreus, mas também entre outras culturas. Daí o fake Messias fazer essa relação entre os fariseus e as serpentes. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes. Outras traduções vão dizer como sede sagaz, sede espertos, sede inteligentes, como as serpentes e inofensivos como as pombas. Está vendo? A ideia novamente presente da astúcia, da sabedoria das serpentes, retratada aqui nessas palavras do fake news de Jesus. Embora a fala dele e de outros escritores do Novo Testamento, quando quando usaram a serpente em seus ditos, seja
uma metáfora, ela reflete o antigo pensamento de que as serpentes seriam animais inteligentes, pessoal. Dessa forma, por tudo que analisamos, é fato. Os hebreus, em seus primórdios, nunca que adoraram só Deus. Eles adoraram vários deuses, inclusive um sob a forma de serpente. A adoração esta que perdurou, aliás, desculpe, adoração esta, botei esta não, esta. Adoração esta que perdurou até meados de seu cativeiro na Babilônia. Quer dizer, os escritores nos informam que desde que os hebreus se organizaram como povo, deixando seu estado extremamente primitivo como grupo nômade que perambular pela Palestina, eles adoraram um deus, serpente e outros deuses. Entendeu, pessoal? Esse, como eu disse, é um dos 3 ou 4 textos que eu vou falar dessa questão do politeísmo entre os hebreus, em virtude de muitos não entenderem ou caírem na lábia das passagens em que tenta transparecer que os hebreus adoravam, nos momentos que eles adoram vários deuses, ali é simplesmente um desvio, né? Mas que a praxe, a regra era que eles adorassem um único Deus. Mentira, isso nunca existiu, não existia Deus. Eles adoravam. Eles sempre adoraram vários deuses. A construção de um Deus, ela é posterior. Ela, vamos dizer, ela é recente, certo? Mas o passado dos hebreus, o histórico dos hebreus, a época passada dos hebreus, a época primitiva dos hebreus, a antiguidade dos hebreus, nos mostra que eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses, assim como seus vizinhos. A regra era adorar vários deuses, não era adorar um deus, certo? Existia isso, certo? De adorar um deus e excluir os outros. E dizer que os outros eram falsos ou coisa desse tipo. Isso é conversa furada. Isso aí, como eu disse, essa ideia de deuses falsos, de prestigiar um só Deus e desconsiderar os outros, imaginar que os deuses são falsos, é uma ideia nova que o escritor hebreu introduz em seus contos, certo? Ele mistura o tempo, a época em que seu povo era politeísta, com essa ideia que ele cria naquele momento, a ideia do monoteísmo. Tá entendendo? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até a próxima.